Se você chegou aqui, é porque você está interessado em descobrir quais são os segredos existentes nas CDAs, autos de infração e execuções que o Estado não quer que você saiba. Por quê? Porque se você souber, você vai anular esses processos. Você vai anular uma CDA, você vai anular uma auto de infração ou uma execução. Por quê? Porque você vai descobrir os segredos onde eles guardam os erros e esses erros são fatais e podem levar a uma execução à nulidade absoluta. Vou te mostrar aqui de forma direta, sem fazer rodeios, uma execução fiscal. Nessa execução fiscal, eu vou levantar aqui e às vezes eu vou olhar para cima porque eu estou usando dois monitores para poder olhar os dois sistemas. Aqui você está vendo uma execução fiscal federal normal, tá? Processada, juiz determinando bloqueio, juiz falando o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Bom, eu parei nesse documento aqui especificamente para mostrar para você o seguinte: qual é o grande problema da execução fiscal? O problema da execução fiscal é que ela é baseada num documento chamado CDA, que é a certidão da dívida ativa. Agora, pensa comigo. Qual é a claridade, qual é a forma de você identificar o que efetivamente está aqui dentro dessa CDA? Veja que o nome em cima aqui, ó, certidão de dívida ativa e etc., certifica o que o registro da dívida ativa contra a inscrição da dívida cujos dados são os seguintes. Bom, vamos ver quais são os dados. Os dados que tem aqui nesse documento são dados que vão dizer o número do processo, a data do processo, certo? Aí vem o imbróglio, porque o endereço da empresa já começa a aparecer aqui de forma ilegível. O número, período da dívida também de forma ilegível. A planilha de cálculos, ou vou dizer assim, o memorial de cálculos está apresentado aqui de forma muito amadora, de forma muito sintética, sem discriminar quais são os valores, quais são as taxas de juros e quais são os elementos jurídicos, ou seja, a fundamentação jurídica que está dando base para essa CDA. No meu entendimento, uma CDA que não é clara, não traz uma fundamentação jurídica clara, uma fundamentação jurídica que dê a oportunidade para que o contribuinte possa se defender dela, ou seja, exercer o direito à ampla defesa do contraditório, é um documento que é nulo. Por quê? Porque ele prejudica a defesa do contribuinte. Aqui nesse documento você não consegue entender nada, porque aqui tem até partes desse documento onde eu vou citar aqui, eu vou pegar aqui e selecionar com o mouse, que você sequer tem a condição de fazer a leitura, nem com a lupa. Você pegar a lupa e fazer a leitura dessa lupa, com essa lupa você não consegue identificar o que realmente o fisco está pedindo aqui. Ou seja, essa CDA tem todas as características de uma CDA que tem nulidades. Mas veja, você não precisa acreditar na minha palavra. Você vai fazer o seguinte: esse problema de você conseguir identificar isso, você tem que ser um gênio, né? QI acima da média, para você poder identificar e entender o que o fiscal está colocando ali. E veja bem que esse documento é um documento que dá força jurídica para que o fisco possa te executar. Esse documento é uma certidão da dívida ativa, ou seja, ele tem que ter certeza, liquidez e exigibilidade, mas ele também tem que ter fundamentação jurídica adequada e não genérica, ele tem que ter a planilha de cálculos com a memória de cálculos bem apresentada de forma clara para que você possa entender aquilo que está sendo cobrado. Ele precisa, dentro das multas, aplicar o valor, o índice da multa e fazer a memória de cálculo evolutiva dessa multa. Ele tem que fazer isso de forma individualizada, ele tem que explicar o contexto do porquê da dívida e porquê essa CDA é líquida, certa e exigível. E nesse documento eu desafio você
a verificar alguma dessas hipóteses que estão previstas na lei. Artigo 142, artigo 145, o julgado 1350 do dia 8/10/2025, que diz que o fisco tem que ser claro quando ele vai fazer a cobrança de uma CDA, que é uma certidão da dívida ativa, ou seja, um título executivo extrajudicial líquido certo e exigível, que na minha visão, aqui, olhando assim de pronto, eu não consigo ver nada que seja aqui claro, objetivo, que demonstre de forma objetiva, clara, o que o Estado está pedindo, a fundamentação jurídica não existe nesse documento. Agora, veja só, vou mudar aqui a tela para vocês e vou apertar aqui o sistema que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com um sistema chamado Nullius. Quem é o Nullius? O Nullius é um sistema que ele traz em si uma formatação jurídica que ele vai fazer análise desse auto de infração e ele vai buscar 75 formas de identificação de nulidades dentro de uma CDA, de uma execução ou de um auto de infração. Veja, o Nullius, ele faz aqui uma leitura e ele já identifica que dentro dessa CDA, aquela CDA que eu mostrei para vocês, que é uma confusão, ele mostrou que existe uma cobrança de R$344 mil, que o valor da cobrança deveria ser 260, ou seja, o fisco está cobrando R$77 mil a mais. Veja, ele faz aqui o gráfico do que o fisco exigiu, do que ele deveria ter cobrado e o valor que ele está cobrando, na verdade, a maior. Agora, diga para mim, você não gostaria de fazer essa análise em alguns segundos? Porque o Nullius faz isso. Ele vai pegar, quando você abrir o sistema, você vai colar essa execução fiscal, essa CDA, esse auto de infração, você cola no sistema, o sistema, nesse momento, vai começar a fazer uma leitura de ponto a ponto, de todos os detalhes e todos os pormenores dessa execução. Ele vai te poupar trabalho, vai te poupar tempo, ele vai te trazer as informações que às vezes a gente, olhando a olho nu, né, com o telefone tocando, com o cliente chegando, com as responsabilidades, com um monte de coisa que a gente tem que olhar, por mais foco que você tenha, esse documento vai trazer para você informações imprescindíveis, tá? Referente a essa questão. Esse documento, ele gera inclusive um relatório, que eu vou gerar ele aqui agora. Cliquei aqui, ele está gerando o relatório, eu vou abrir esse relatório para que você veja, tá? Então, esse relatório vai chegar aqui na nossa tela, né? Deixa eu pegar aqui para colocar esse relatório na nossa tela. Vamos lá, como é que eu faço aqui? Coloquei ele aqui na nossa tela. Aqui está o nosso relatório. Aqui está o nosso relatório. Apertei um botão errado aqui, mas aqui está o nosso relatório. Eu vou diminuir ele um pouquinho para caber dentro da tela, tá? Então, olha só o que a gente consegue enxergar aqui. Eu vou pegar e vou abrir esse relatório, e nesse relatório nós teremos aqui a informação integral. Você veja que eu estou demorando mais para mostrar o relatório para você do que o sistema gerar o relatório. Bom, esse relatório ele vem aqui com algumas informações, e essas informações ela já vem trazendo uma informação muito importante. O título de crédito executivo é parcialmente nulo. Ele coloca todas as informações aqui, fala dos valores que foram cobrados, o valor que foi cobrado a mais, o excesso de cobrança, tá? E a conclusão, ele diz o seguinte: identificou-se excesso de execução material, consta nos autos bloqueio do Bacen, convertido em renda à União, que não foi devidamente abatido do saldo devedor exequendo, ou seja,
a Fazenda Pública ela continua fazendo a cobrança do valor integral, independente da situação do processo. Agora veja só uma questão. Se a gente pegar aqui e voltar para o Núlios 360, né? Vou fechar aqui essas janelas, ok? Fechei essas janelas, voltei aqui para o Núlios. Se a gente volta aqui no Núlios, nós vamos identificar todas essas informações. O que é o Núlios? O Núlios é esse sistema que eu estou te mostrando aqui. Sua dívida fiscal pode ser cancelada. Descubra agora como. É só você clicar. Ela faz os acertos dela, na verdade, são 99,9%. Ela busca 25 tipos de nulidades diferentes. O nosso sistema já economizou mais de 700 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão de reais a menos, tá? Então todo o sistema ele é elaborado com o objetivo específico de entregar para você algo que você precisa, tá? Agora, você tem a chance aí de clicar num botão e fazer 3 consultas de forma grátis. Você vai lá e faz uma consulta, faz a consulta e depois, na mão, você começa a buscar essas informações. Vou contar uma história para vocês. Eu já perdi muito tempo analisando processo de execução, processo com 200, 400, 600, 800 páginas, processos antigos, processos novos, e todos eles contêm as mesmas nulidades. Vícios formais, vícios materiais, matérias de ordem pública que o juiz não quer saber. O fisco, ele tem a presunção de veracidade em tudo que ele faz, mas essa presunção ela não é absoluta. A presunção de veracidade da CDA também não é absoluta, ela é relativa porque você pode questionar, como eu disse para você lá no primeiro item. Eu falei para você, olha, essa CDA é nula, porque a confusão que você tem para fazer a análise desse documento é muito grande. Você tem as informações todas grudadas uma na outra, você não consegue nem enxergar direito os números que estão ali. Como é que você vai fazer a defesa dessa execução? Então, nesse sentido, o que eu digo para você? Você precisa conhecer o Núlios 360. O Núlios 360 é uma ferramenta e tanto que vai trazer para você tranquilidade, vai poupar trabalho para você, tá? E essa ferramenta, você vai fazer uma defesa dessa, você cobra um percentual em cima do que o cliente tiver de benefício fiscal e financeiro. Vamos supor que você pegou lá uma execução de 100 mil reais. Essa execução de 100 mil reais, você cobra lá 10%, 20% sobre o benefício fiscal que você trouxer. Vamos dizer que você anula essa CDA ou essa execução fiscal de 100 mil reais. Se você estiver falando de 10% de honorário sobre o valor ou o benefício fiscal que você trouxe para esse cliente, para esse contribuinte, você fala em 10%, você ganhou 10 mil reais. Veja só, 10 mil reais. Essa ferramenta poderia custar 2 mil reais por mês, que ela se paga, porque pela rapidez, pela produtividade e pela assertividade, a precisão que ela vai trazer para você de uma análise de um processo, já pagou a ferramenta. Mas essa ferramenta está numa promoção imperdível e você não pode perder a compra dessa ferramenta. Você vai se tornar um expert em execuções fiscais. Agora, olha só, você está esperando o que para comprar essa ferramenta? Essa ferramenta está à venda, você vai achar algum botão em algum lugar onde você vai poder apertar e ter acesso a essa ferramenta extraordinária. Eu garanto para você, essa ferramenta é uma ferramenta que vai ajudar demais na sua produtividade e vai te tornar um especialista em nulidades fiscais. Então,
clica no botão abaixo, adquira essa ferramenta porque ela vai sim trazer benefícios para você. O valor dessa ferramenta, se a gente for comparar o valor dessa ferramenta, o valor dela é menor do que o vale transporte do teu estagiário, mas o resultado financeiro que ela pode trazer para você é impossível de calcular ou de comparar. Por quê? Porque é uma ferramenta que vai fazer com que você efetivamente tenha resultado financeiro. É mais barato do que o vale transporte do teu estagiário. Se eu fosse você, eu experimentaria essa ferramenta. Você pode fazer 3 testes grátis. Faça os testes e depois você comenta. Se você quiser direto o link da ferramenta, é só você digitar nulidade aí no Instagram e eu mando o link da ferramenta direto para você. Se não, você entra na página de vendas da ferramenta e faz o seu cadastro para que você possa fazer uma análise gratuita. São 3 análises, na verdade, gratuitas. São 3 autos de infração que você pode analisar, ou execução, ou auto de infração em CDA, para você verificar a precisão, a rapidez e a efetividade dessa ferramenta. Isso é imperdível para você que é um profissional da área tributária. Então, faça valer o seu trabalho. Vai agregar demais para você. Eu vou dizer para você que o problema vai ser resolvido, o teu desejo de resolver essa questão de forma definitiva, rápida, com eficiência e com precisão, você vai conseguir cumprir isso. Você vai contar uma nova história com relação a essa situação de analisar processos de execução fiscal. E eu vou dizer, você tem que colocar a mão na massa, porque se você continuar fazendo da mesma forma, o resultado vai ser exatamente igual. Então muda e adquire essa ferramenta. Outra coisa, quando você vê que você começa a ganhar essas ações, que você começa a reverter o jogo, mudar o jogo, porque quando você adquire essa ferramenta, o jogo da execução fiscal muda. Você vai ficar motivado e você vai correr atrás de mais clientes e vai ganhar mais dinheiro, e é isso que eu quero. Então, aproveita aí e clica no botão abaixo e adquira essa ferramenta já.